Você falou com exceção, né? Estava guardando aqui a parte. Não, você falou com exceção ao Donald Trump, quando a gente estava falando ali em relação aos erros da política externa com a China, né? Eu acho que o mais surpreendente aqui, eu queria até entender o porquê você acredita dessa exceção, porque antes, no passado, as pessoas olhavam para Donald Trump ali como se tivesse sérios problemas com a China, porque ele expressava diretamente a opinião ali em relação aos chineses, quando ele culpou, inclusive, a China pelo vírus da pandemia. Muita gente achava que o governo de Biden ia ter ali um tom até um pouco mais conciliador com os chineses e, surpreendentemente, a gente está vendo que, na verdade, esse escalamento da guerra entre China e Estados Unidos, escalamento da Guerra Fria, né? Falando ali mais em relação a essas atitudes, por exemplo, banir TikTok. Do outro lado, a gente vê também a questão da espionagem, que a China teria mandado os balões. Fomos vendo várias cenas neste governo de Joe Biden. Quando você fala, com exceção da política externa de Trump, eu queria trazer uma análise. Onde você acha que Trump teria acertado mais que Biden, por exemplo? Então, o Trump, embora ele tivesse um discurso bastante eloquente, bastante duro, né? E aí ele falava, olha, nós precisamos trazer as empresas de volta para os Estados Unidos, muito embora isso trouxesse um encarecimento da produção, mas em parte ele tinha razão, por exemplo, durante a pandemia, né? A pandemia causou uma disrupção das cadeias produtivas, que aonde você ficar longe do seu fornecedor ou dependendo do seu fornecedor, seria muito ruim para a empresa. Então imagina o seguinte, a Apple precisando de um componente lá da China e a China entra em lockdown, não produz, você não consegue também vender o seu celular. Acaba sendo bastante complicado. Então, olha, a gente não pode ter toda essa dependência, mandar todas as indústrias do país para a China. Então, o Trump tinha essa visão, por mais que isso trouxesse custos, ou no caso também de empresas de energia, que foi no caso da Alemanha com a Rússia, não terceirize a sua energia para um país que eventualmente você pode ter problema e usar essa energia contra você numa eventual guerra. Então, nesse sentido, o Trump tinha um discurso bastante, acho que pragmático, mas o que o Trump não fazia, ele calculava muito bem as brigas que valia a pena entrar. Então, com o Putin, ele tinha uma política de, eu sei que essa área aí, Geórgia, Ucrânia, é sua. Eu não vou me meter porque não me interessa meter nessa área. Assim como tem áreas aqui que são tipicamente de influência norte-americana e não venha se meter nessas áreas tipicamente norte-americanas, de influência norte-americana. Então tinha uma política que o Trump ele avaliava muito bem esses riscos. Eu também não me interessa escalar de uma maneira concreta, pode ser no discurso, mas nem no discurso ele fez isso, o conflito em relação ao Taiwan. Então eu não vou provocar, eu não vou lá visitar Taiwan, como fez a Nancy Pelosi, né? Ou eu não vou fazer um apoio mais abertamente em relação à independência de Taiwan. Deixa do jeito que está funcionando, Taiwan tem a sua independência, não é ainda a hora de agir. Já a política dos democratas e de parte dos republicanos, como Bush, etc., e Obama também, é uma política muito mais intervencionista norte-americana, né? E que, inclusive, treina, manda armamento. Vamos lembrar que a Primavera Árabe foi patrocinada pelo governo norte-americano, né? Os Estados Unidos treinou aquele pessoal, os Estados Unidos deu grana para aquele pessoal tomarem o poder. Que maravilha, né? E aí, naquele primeiro momento, os inocentes úteis aplaudem. Nossa, a democracia está sendo instaurada no Oriente Médio, que maravilha, e tudo mais. Não, o que entrou no lugar foi muito pior do que aquelas ditaduras que já eram horrorosas, aquelas velhas oligarquias que estavam no poder, mas conseguiu ser pior. Conseguiu ser mais cruéis, né? E aí muitos países perceberam que ou volta aquelas oligarquias que não estavam preparados para uma democracia ou uma intervenção militar. E isso patrocinado com intervenções dos Estados Unidos. Então Barack Obama fez altas intervenções no Oriente Médio. George Bush com o Iraque, Bush 1, também lá no Kuwait, Iraque, né, na Primeira Guerra do Golfo. Depois, quem que foi? Clinton nos Balcãs, e depois agora o Biden
enfim, né, abrindo duas frentes, escalando com Taiwan e China e também escalando com Rússia e Ucrânia. A pergunta é, os Estados Unidos têm condições? Né? Eu não vejo os Estados Unidos como mais aquela potência hegemônica da década de 90.